Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 14. Deixa eu perguntar, quem aqui veio de manhã no culto? Teve alguém? Um monte, 1, 2, 3, 4, 5. O Fernando, 6. Mais alguém? Não, né? 6 pessoas. Geralmente eu ministro, como eu faço, né? Aos domingos. Geralmente eu ministro o mesmo texto. E às vezes também até o mesmo esboço, os mesmos tópicos. É claro que muda, né? Porque acaba que cada culto é uma direção, Deus conduz de forma diferente, mas numa linha geral é a mesma palavra, né? É claro que vai ter os seus pontos diferentes, né? Mas às vezes até os exemplos que eu cito de manhã eu cito à noite. Às vezes até as brincadeiras, quando dá certo de manhã eu faço também à noite, né? Daí, não faço isso. Mas é sempre a mesma linha. Hoje foi diferente. A pregação de hoje cedo é o mesmo tema, o mesmo texto. Só que o esboço, geralmente eu coloco 5 tópicos, 5 ideias. Essa pregação de hoje tem 10 ideias. Então de manhã eu falei do 1 ao 5 e agora do 6 ao 10. Ah, pastor, mas eu não vi os outros. Não tem problema, porque o sentido que você vai ouvir, a palavra que você vai ouvir hoje, ela é independente, apesar de ter a mesma linha, ela é independente da pregação da manhã. Mas caso você queira assistir a pregação da manhã, tem ela disponível, inclusive já está disponível no YouTube, ela e todas as outras pregações que eu ministro aqui na igreja. Bora, Mateus 14, versículo 28, diz assim: Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Todos digam amém. Vamos orar? Fecha os teus olhos agora. Curva a sua cabeça. Senhor, fala conosco nesta noite. Revela a tua palavra aos nossos corações. Esse momento, Senhor, é um momento onde nós estamos aqui sedentos, prontos para ser ministrados por Ti, Senhor. Por isso eu te peço, ó Pai, tenha total liberdade, que nada venha nos distrair, roubar a nossa atenção de ouvir a sua voz. Abençoe quem ouve, quem assiste agora, que o Teu Espírito tenha liberdade para falar com todos, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir o Senhor, amém, queridos? Graças a Deus. A palavra de hoje, apesar de eu ter lido um texto que ele por si só, ele já tem uma provocação, é um milagre. E quando você fala de um milagre, você fala da ação de Deus. O milagre é uma ação de Deus na vida do homem. Milagres acontecem. Eu acredito em milagres. Não acredito numa linha de produção de milagres como a gente vê em alguns lugares, mas eu acredito que Deus faz milagres. Crê assim? Quem crê, diga amém. Amém. Eu creio. Por mais que seja um texto que fala de um milagre, que é um texto provocativo, que tem um contexto lindo por detrás, eu quero trazer um outro sentido da história. Para quem não conhece o texto, vai uma breve introdução. Jesus, ele já tinha feito uma série de milagres, e nesse momento ele falava com uma multidão.
E quando eu digo multidão, eu estou dizendo uma multidão, para você ter um cálculo na sua mente. 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Coloca aí pelo menos umas 20.000 pessoas. Lembrando que Jerusalém é uma cidade pequena. Ele vai para um lugar afastado do centro de Jerusalém. O texto fala que era um lugar deserto. Ele sobe no monte e ele começa a pregar. Ele prega, ele ora, ele faz milagres. E antes de ir embora, quando o dia já estava anoitecendo, ele fala para os discípulos alimentar a multidão, para que ninguém fosse embora com fome. Os discípulos disseram: nós não temos nada para dar. E um menino falou: não, eu tenho aqui 5 pães e 2 peixes, serve? E Jesus pega, ora, abençoa, todos comeram. Multiplicou. Quem entendeu, diga amém. Sobraram 12 cestos cheios. Abundância é isso. E quando ele acaba de fazer este milagre, ele chama os seus 12 discípulos e ele dá uma ordem. Ele chega na praia e fala assim: daqui em diante, vamos fazer o seguinte trato. Entra no barco, atravessa lá para o outro lado do mar de Genezaré, vai para o outro lado, porque eu preciso orar. Eu vou subir no monte para orar. E essa necessidade de orar, às vezes eu tenho. Às vezes eu tenho. Saber que preciso orar, eu sei. Mas tem momentos da nossa vida que a gente tem aquela sede. Eu preciso orar. Já aconteceu com você? O que já aconteceu? Diga amém. Preciso orar. Eu sou privilegiado, né? Eu sou privilegiado porque eu tenho a chave da igreja. Eu já vim aqui orar várias vezes, durante o dia, de noite. Já fui para o monte orar. Já teve vezes de eu chegar em casa e falar para minha esposa: eu preciso orar. Vou para o monte, pegar o meu carro e ir lá para Embu, subir no monte para orar, sozinho às vezes. Jesus falou assim: vocês podem ir embora, eu vou subir no monte que eu vou orar, vou falar com Deus, eu vou falar com o Pai. E os discípulos, sem entender como ele faria para chegar lá depois do outro lado, tá bom, Senhor. Eles montam ali no barco, vão para o outro lado e Jesus sobe para orar. E ora, e ora, e ora, e ora, e ora. 4ª vigília da noite, 3 da manhã até as 6 da manhã. Esse período é 4ª vigília. Ele desce e começa a ir em direção dos discípulos. Começa a ir e começa a andar sobre as águas. Isso é um milagre. E quando ele começa a caminhar sobre as águas, aqueles discípulos que estavam no barco, todos eles foram chamados na mesma época, viram os mesmos milagres, comiam com Jesus, jantavam com Jesus, tomavam café com Jesus, estavam com Jesus para cima e para baixo, ou seja, tiveram as mesmas experiências. Mas teve um deles, Pedro, que fez diferente dos outros. E o que me chama a atenção na história, e é esse o sentido da minha pregação de hoje, o que ele fez diferente? O que levou Pedro a pensar diferente, e mais do que pensar diferente, agir diferente dos demais? Por que ele pôde fazer diferente? Eu começo a entender, olhando por esse sentido, por essa ótica, que a nossa maneira de agir está totalmente relacionada, nossa forma de agir está totalmente relacionada com a maneira que nós lidamos com a vida, que nós nos relacionamos com Deus, pelas nossas experiências, pelas nossas vivências. Por que algumas pessoas elas vão agir de forma diferente de outras? Porque nós somos diferentes? Sim, só que mais do que isso, as nossas atitudes, elas falam por nós.
Então, por mais que eu tenha um discurso, o meu discurso, ele se torna fraco se a minha atitude não é correspondente àquilo que eu falo. Quem está entendendo, diga amém. As minhas atitudes, elas demonstram uma série de coisas. E o que leva uma pessoa a agir diferente da outra é o que eu vou falar nessa noite. Já falei 5 coisas de manhã, completo agora. A maneira que nós, primeira coisa, a maneira que nós lidamos ou pensamos no futuro vai condicionar a nossa forma de agir hoje. Quem pensa no futuro age diferente hoje. Primeira coisa é isso. Independente do que você pensa sobre o seu futuro. O que você pensa sobre o seu futuro? Você é otimista acerca do teu futuro? Você é pessimista acerca do teu futuro? Você não pensa no teu futuro? Tudo isso vai condicionar a tua forma de agir. Porque algumas pessoas são mais prevenidas do que outras, porque de certa forma vivem o dia de hoje, mas já tem um pensamento no futuro. Quando eu tiver 30 anos, quando eu tiver 40 anos, quando eu tiver 50 anos, 60 anos. Tem pessoas que vivem o dia de hoje, mas elas já estão pensando como que serão os dias futuros. Já pensa no filho na faculdade. Seu filho tem quantos anos? Tem 1 ano. Mas eu já estou pensando no futuro dele. Então eu vou agir diferente. Eu vou economizar, porque eu já estou pensando no futuro. Eu tenho um foco para o meu futuro. Então a minha forma de lidar hoje com o meu dinheiro, com as pessoas, e até de lidar com Deus, tem muito a ver com aquilo que eu penso no futuro. Tem pessoa que não pensa no futuro, não pensa na morte. E se você fala, não quero nem falar sobre esse assunto, mas é um assunto que nós temos que falar. Essa madrugada eu estive num velório, eu tenho que falar de morte, eu tenho que pensar sobre morte, porque a morte ela é real, é uma das certezas que todos nós aqui temos, mais cedo ou mais tarde. Quem está entendendo, diga amém. Então a maneira que nós pensamos no futuro, ou projetamos o nosso futuro, visualizamos o nosso futuro, ela vai conduzir a nossa maneira de agir hoje. Isso tem a ver com Pedro? É claro que tem a ver. Porque dos 12, Pedro foi o mais ilustre. Porque dos 12, Pedro foi o que mais fez barulho. Porque dos 12, Pedro foi o que mais teve uma mente revolucionária. Por quê? Porque ele era um homem que vivia o presente. Ele vivia o presente já conectado com a esperança que ele tinha no futuro. Vivia o presente, mas já vivia na sua projeção mental, pensando na vinda do Senhor. Vivia o presente, mas ele sabia que a maior recompensa não era nem aqui, a maior recompensa já era na glória. Então ele vivia o dia de hoje, mas ele já estava ligado na vida futura que Deus já estava preparando para ele. Você pode glorificar e exaltar o Senhor por isso? Aleluias! Então pensar sobre o futuro não é pensar só em previdência, não é pensar só em ter uma casa própria, não é pensar em só ter imóveis para deixar para os filhos. Pensar no futuro não é apenas pensar em guardar uma reserva para uma emergência. Pensar no futuro é pensar que também chegará um dia que o dinheiro não vai resolver, que a minha intelectualidade não vai resolver, que os imóveis não vão resolver nada. O que vai resolver é a minha vida com Deus. Então eu vivo presente, mas eu sei da glória. Então você vê umas pessoas que vivem o dia de hoje uma vida difícil, mas é feliz, porque já pensa no futuro. E não é nem o futuro aqui, é o futuro na glória. Pegou? Quem pegou a visão aí? Diga amém. Pensar no futuro é isso, não é só amanhã, é na glória.
As nossas atitudes, elas estão totalmente relacionadas. Em segundo lugar, o que vai condicionar as nossas atitudes está relacionado à maneira que nós pensamos e vivemos a palavra de Deus. A palavra de Deus vai influenciar as tuas atitudes. Diga para quem está perto de você, diga assim: a palavra de Deus. Mais alto, diga: a palavra de Deus, ela vai influenciar nas tuas atitudes. Olha aqui para mim. Totalmente. A partir do momento que a pessoa começa a estudar a palavra de Deus, a partir do momento que a pessoa começa a frequentar o culto, começa a ouvir algumas coisas aqui que ela fala: meu, faz sentido, é bíblico isso. A forma de viver muda. Quem concorda, diga amém. Nossa forma de viver muda. A maneira que nós lidamos com problemas começa a mudar. A maneira que nós lidamos com notícias que não são boas muda. Porque eu li na Bíblia que a minha esperança, ela não é naquilo que eu me enxergo. A minha esperança é naquilo que eu não estou vendo. Ou seja, eu não enxergo, mas eu tenho uma esperança. Isso se chama fé. Eu aprendo fé lendo a Bíblia. A minha maneira de agir, ela muda. Por que eu amo a Bíblia? Prego Bíblia, ensino Bíblia, respiro Bíblia, como Bíblia. Por quê? Porque ela vai condicionar a minha forma de lidar com a vida. A forma que eu lido com os meus pais tem influência naquilo que eu li na Bíblia. A forma que eu lido com a minha família tem influência naquilo que eu li na Bíblia. A forma de ser pastor tem influência naquilo que eu li na Bíblia. A forma de lidar com o dinheiro tem influência naquilo que eu li na Bíblia. A forma de lidar com quem não gosta de mim tem influência naquilo que eu li na Bíblia. Se a Bíblia ainda não é um fator decisivo, predominante nas nossas decisões, é porque ou o nosso nível de conhecimento bíblico é quase nada, ou o nosso temor daquilo que nós conhecemos também é nada. Ou você não conhece, ou você não acredita naquilo que você conhece. Quem entendeu, diga amém. Ou nós não conhecemos, ou não é relevante para nós. Por que Pedro pula do barco e os outros não pularam do barco? Por que Pedro pula do barco e começa a caminhar sobre as águas? Ele caminhou sobre as águas. Pastor, mas Pedro não afundou. Ele afundou, mas ele caminhou antes de afundar. E depois que ele afundou, Jesus levantou ele. Ele voltou caminhando para o barco. Ele não voltou se arrastando nas águas ou nadando, ele voltou caminhando. Por que Pedro conseguiu fazer isso? Porque quando Jesus falou assim: ei, pode vir, ele acreditou na palavra. E aquele que acredita na palavra, Deus capacita ele para caminhar sobre as águas, para romper impossível e para viver milagres nos dias de hoje, para viver milagres hoje em dia. É isso que nós aprendemos com a Bíblia. Você pode glorificar e aplaudir ao Senhor por isso. Aleluia. Se é para Deus, aplauda mais forte. Aleluia. Pergunte para o seu irmão do lado: você crê na palavra de Deus? Quem crê, diga amém. Amém. Então estou falando com pessoas certas. Então Pedro fez o que fez. Em primeiro lugar, pensando no futuro. 2, porque ele ouviu a palavra e guardou a palavra que ele ouviu de Cristo. Em terceiro lugar, vou puxar a mensagem para um outro lado. Eu posso dizer, olhando para um texto como esse, que ele fez isso por causa do estado emocional dele? Sim. Estado emocional. O nosso estado emocional influencia totalmente nas nossas atitudes e decisões na vida. Quer ver um exemplo simples? Já falou alguma coisa, depois se arrependeu de ter falado?
Com quem já aconteceu? Diga amém. O pastor estava nervoso, falei. A pessoa me provocou tanto que eu reagi. E depois você quer voltar atrás. O estado emocional abalado te leva a fazer um monte de besteiras, um monte de coisas sem razão nenhuma. Já comprou alguma coisa por empolgação? Cuidado quando você vai comprar alguma coisa. Cuidado quando você entrar numa loja e a música já é empolgante. Você já entra no... Eu quero esse cara. É empolgante. Você não vai encontrar uma música melancólica. Não vai. Você vai encontrar uma música que... eu mereço, a vida é uma só. Cuidado com essas conversas aí. Cuidado. Porque às vezes o diabo se esconde atrás dessas coisas aí. Não estou espiritualizando não, irmãos, mas é uma pura verdade. Comprar por empolgação, mandar uma mensagem por empolgação, na hora do nervoso, na hora da tristeza, na hora que bate aquela bad, você fala e você descarrega. E quantas pessoas tomam decisões assim, emocional abalado? Eu vou lá e vou pedir demissão agora. Eu vou arrumar outro. Quer saber? Eu vou fazer isso, eu vou embora, eu vou não sei o quê. Às vezes dá para consertar, mas às vezes não. E o grande problema aqui do texto é que Pedro, se ele agiu no emocional dele, deu certo. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. Deu certo. Ele pulou e caminhou. Mas na hora que o emocional dele balançou, ele começa a afundar. Por que ele afundou? O texto explica por que ele afundou. Quando Jesus levantou ele, o que Jesus falou para ele? Porque você teve medo, homem de pouca fé. Porque você teve medo. Medo está relacionado à emoção. Quando o nosso emocional não está bem, nós podemos fazer coisas que depois nós vamos ter um arrependimento profundo. Se der para voltar e consertar, amém, ainda bem. Mas nem sempre dá. As nossas atitudes que hoje nós tomamos, que nos últimos dias você tem tomado, que eu tenho tomado, elas estão relacionadas ao nosso estado emocional naquele momento. Tanto para positivo, quanto para o negativo. Empolgação me leva a fazer coisas, é pela fé, pastor. Cuidado, vai na direção de Deus. Nem sei como eu vou pagar, mas eu comprei. O pastor falou que eu tenho que ter fé. Nem me envolve nisso. O medo não pode te bloquear. O medo não pode ser uma barreira na tua vida para te impedir de tomar as atitudes como Pedro tomou, de descer e caminhar sobre as águas. Descer e caminhar sobre as águas, não existe explicação física, científica, não existe uma razão na física que vai justificar como um camarada pode caminhar sobre as águas. Por que ele conseguiu fazer isso, pastor? Porque ele acreditou, porque o coração dele estava impulsionado a crer. E talvez alguém do barco dizia: não vai não, Pedro, esse negócio vai dar errado. E ele dizia: vai dar certo, porque foi Jesus que me chamou, e é Ele mesmo, eu vou com Ele. E ele começa a caminhar sobre as águas. Em nome de Jesus, seja guiado pelo Espírito Santo, seja guiado pela voz de Cristo te chamando, seja conduzido por Deus. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Aleluia! Você pode dar glória a Deus? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Em quarto lugar, Pedro fez isso que ele fez. Existe algo que nós falamos quando a gente estuda palestra que eu dei sobre coach aqui na igreja. Eu falei um pouco sobre inteligência emocional.
E entre as coisas que nós aprendemos, entre os tópicos que nós aprendemos ao falar de inteligência emocional, existem pelo menos uns dois que são de extrema importância. E o primeiro é autoconhecimento. Autoconhecimento. E o autoconhecimento, ele te mostra quem você é. E quando você vê quem você é, quando você consegue enxergar de forma holística, de uma forma plena, quem você é, eu enxergo duas coisas: as capacidades que eu tenho. Isso é muito bom, saber as capacidades que temos, porque temos valores. Concorda? Quem concorda, diga amém. Essa pessoa do lado aí tem vários valores, vários. Você tem vários valores. Isso é autoconhecimento. E saber explorar esses valores é melhor ainda. O autoconhecimento é isso, é saber os meus valores, mas saber também os meus limites. E não tem problema entender, conhecer, compreender que eu tenho limites. Não tem problema nenhum com isso. Porque se eu sei dos meus limites, eu sei até onde eu posso ir, com a minha força, com a minha inteligência, com a minha capacidade. E eu sei onde eu preciso de uma intervenção de alguém ou de Deus. Pedro sabia: se eu pulo na água, eu afundo. Pedro sabia: se eu desço e piso, eu vou afundar. Ele sabia do limite dele. Mas ele também sabia que quem estava chamando ele era Cristo. E ele tinha visto tantos milagres. Ele tinha visto horas antes Jesus multiplicar pães e peixes ao vivo, ali na frente dele, que ele estava tão cheio de fé que ele falou: eu posso fazer isso, porque o Senhor está comigo. Eu tenho um limite, mas eu sirvo um Deus que não tem limite. Isso é impossível para mim, mas eu sirvo um Deus que é um Deus do impossível. Eu sei que tem pessoas aqui que estão ouvindo essa palavra, que talvez está dizendo a mesma coisa. Eu sei que eu não tenho condições, não tenho como, mas o meu Deus, Ele pode. O meu Deus é um Deus ilimitado. O meu Deus é um Deus das causas que são chamadas causas impossíveis. E eu quero te dizer nessa noite: entenda, você tem limites, sim, você tem os seus limites, mas você serve um Deus que Ele é um Deus ilimitado. Ele é um Deus que não tem limites para o seu agir, não tem limites para o seu operar, não tem limites para o manifestar da tua glória. Eu quero ir além, eu quero profetizar que o mesmo Deus que capacitou Pedro, você pode levantar assim a tua mão, Ele vai te capacitar nessa noite. Ele vai te dar graça para que você possa não somente caminhar sobre as águas, mas que você possa viver o impossível na tua vida. Em nome de Jesus, você pode aplaudir o Senhor e adorar a Deus por isso nessa noite. Aplauda o Senhor mais forte, aleluia. Dá uma glória a Deus. Algo impossível vai acontecer na tua vida. Fala isso para quem está perto de você, diga assim: algo impossível Deus já está preparando para você. Crê? Quem crê, diga amém. É palavra, irmão. Toma posse aí para você. Autoconhecimento. Inteligência emocional me ensina a ter autoconhecimento. Me ensina a ter automotivação. Esse é o último. Automotivação. E automotivação é uma das capacidades que mais precisamos desenvolver na atualidade. E não é fácil. Porque às vezes nós temos pessoas torcendo pelo nosso progresso, sucesso, pelas nossas vitórias. Mas às vezes nós não temos pessoas acreditando em nós. E a automotivação é eu desenvolver a capacidade de me automotivar. Porque eu penso, olhando para esse texto, por mais que o texto não me dá essas informações, eu imagino Pedro falando: eu vou lá, eu vou descer e vou lá. E você sabe que Pedro era casado, né?
Apesar que os católicos não gostam disso, quando fala que Pedro era casado, né? Que era o primeiro papa, então como que ele era casado? Mas isso é outra coisa. Pedro era casado. Imagina alguém dizendo: Pedro, você tem família, Pedro. Não vai não. E Pedro: eu vou sim. Eu imagino as pessoas, os discípulos que estavam no barco dizendo: Pedro, isso é arriscado, isso é loucura, deve ser um fantasma, porque eles pensavam que era um fantasma. E Pedro se automotivando, dizendo: eu vou, vamos comigo. E eles diziam: eu não vou. Se você quer ir, você vai mais alto, você vai sozinho. E tem pessoas que não conseguem ir sozinho, tem que ter alguém ali. E eu descobri que às vezes Deus vai colocar pessoas do nosso lado, mas às vezes nós teremos que ir sozinhos. E para ir sozinho tem que ter automotivação. Eu já viajei, irmãos, com uma pessoa, duas, viagens longas de carro. Viajar sozinho é totalmente diferente. Totalmente diferente. Você tem que ter uma automotivação. Porque se você sente sono, se você tem alguém, você fala: ó, fulano, acorda aí, vamos conversar. Tô com sono. Vamos conversar, senão a gente vai acordar na glória. Daí eu tô vendo uma luz me chamando, uma mão me chamando. Você nem dorme mais. Mas se você está sozinho, é você e Deus. E a automotivação é entender que na caminhada, em vários momentos, eu e Deus. E eu e Deus é caminhar sozinho, sem enxergar quem está do meu lado. Mas eu tenho certeza que Ele está do meu lado. Posso ouvir amém? Eu tenho certeza que Deus está do teu lado. E eu tenho certeza que no momento que você acredita estar sozinho, numa situação da vida, você não estará sozinho, porque o anjo do Senhor estará ao teu lado, Deus estará ao teu lado. Pastor, mas eu não tenho apoio de ninguém da minha família. Você tem o apoio de Deus, isso tem que te consolar. Pastor, mas eu não tenho apoio dos meus amigos, meus melhores amigos não estão do meu lado. Você tem o apoio de Deus, Ele está do teu lado. Pastor, mas eu estou sozinho nesse projeto, eu estou carregando tudo sozinho. Você não está sozinho, Deus está contigo. Pastor, na minha família ninguém serve a Deus, eu estou sozinho na minha casa. A resposta de Deus é que você não está sozinho, Ele está contigo, amém? Você pode aplaudir e exaltar o Senhor por isso nessa noite. Você pode dar glória a Deus, amém? Amém, queridos? Amém. Automotivação é isso. Não, mas Deus está comigo e vai dar certo. Vai dar certo, porque o Senhor está comigo. E Pedro falou: posso ir, Senhor? Jesus falou: pode vir, pula, vem. Ele pula, começa a caminhar sobre as águas. E na hora que ele afunda, Jesus não falou para ele: se vira agora, medroso. Jesus estendeu a mão para ele, levantou ele, pôs ele de pé, fez ele voltar caminhando. Sabe por quê? Porque o Senhor não te decepciona, não te deixa e não te abandona. Eu quero fazer uma oração agora. Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé. Vamos falar com Deus. Vamos ficar em pé? Feche os teus olhos, ou de joelhos, como você quiser orar. Obreiros, me ajudem a orar pela igreja, orar pelos irmãos, pelas irmãs. Pastor, eu tenho passado por dias difíceis.
Dias que a minha fé está sendo provada. Por mais que você não esteja vendo, Jesus está no teu barco. E a notícia é que o teu barco não vai afundar. Vamos orar? Enquanto você ora, nós vamos louvar a Deus. Os obreiros vão me ajudar nessa oração. Que você possa abrir o teu coração agora e pedir para que Deus venha tocar em você nessa noite, amém? O vento balançou meu barco, mestre. Estou à beira de um naufrágio, mestre. Será que não vê? Será que eu vou obedecer? Será que eu vou Aleluia. obedecer?